Alô, amigos, glória a Deus, graças a Deus por mais um dia que Deus nos permite estar aqui, em que nós possamos estar falando sobre Ele, estar falando sobre a Sua palavra. Amém, queridos? Muito feliz em estar aqui com vocês. Vamos ler hoje uma palavra que está no livro na carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Vamos abrir então na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu quero que vocês guardem esse final do versículo, que depois da leitura nós vamos voltar nele. Prestem atenção para essa parte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Depois no 18 diz assim: Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. E depois disso, Paulo segue falando ali, e escrevendo para a igreja que está em Filipe, ele fala a respeito que ele ia estar enviando Epafrodito, e ele diz assim: Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Porém, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegrei e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Amém? Então aqui, Paulo está dizendo para a igreja em Filipe, que estava mandando Epafrodito, e contando ali que Epafrodito adoeceu, Adoeceu assim de uma forma muito forte, e que isso causou tristeza para Paulo, E também para Epafrodito, e ele fala para a igreja receber com alegria este homem, E que Deus se compadeceu e restaurou a vida de Epafrodito. Então aqui Paulo estava passando por uma luta, fala ali, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. E se você for ler ali, depois ali Atos dos Apóstolos e a continuação das cartas de Paulo, Paulo passava por várias perseguições e passava por tristezas em virtude dessas mesmas perseguições, em virtude de discriminações. Mas sempre Paulo falando para eles no início ali, para eles fazerem tudo sem murmurar, sem reclamar, sem contender, para eles estarem sempre assim com alegria, receber Epafrodito com alegria, estarem sempre tendo esse sentimento de alegria. E no versículo 12 ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então você pode me dizer: mas evangelista, a salvação não está pronta já? Como assim desenvolver? Ficou faltando coisas? Não ficou faltando nada na salvação. Do ponto de vista de Jesus, ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Quando ele estava ali na cruz, antes de ele ir para o Pai, ele diz: está consumado.
O que Jesus queria dizer quando disse está consumado? Ele quis dizer que tudo aquilo que ele precisava fazer para a nossa salvação, ele tinha feito. Está consumado, quer dizer que está terminado. Não tem mais nada para fazer. Mas então como que tem essa parte de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor? O que esse texto quer nos dizer? O que essas palavras querem nos dizer? Querem nos dizer que tem coisas, que a salvação está pronta do ponto de vista de Deus, daquilo que Jesus precisava fazer, daquilo que o Pai planejou. Mas em relação a nós, existem atos, atitudes que nós temos que fazer. O texto deixa claro isso aí. O que é o desenvolvimento de uma coisa? São etapas e passos necessários para que você tem que ir desenvolvendo e praticando até que aquilo esteja pronto. Então, para que nós entendamos bem, quando a gente se converte e adquire sem pagar nada, mediante a fé em Cristo Jesus, graças a Deus por isso, adquire a salvação, nós começamos a andar, e esse tempo que a gente vai estar tendo de vida cristã, que vai se desenvolvendo, é nesse tempo, até o dia que o Senhor vai nos chamar para estar com Ele para sempre, é nesse tempo que nós vamos estar desenvolvendo a nossa salvação. Como que se desenvolve a salvação? E aqui ele fala de algumas coisas. Ele fala que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele vai colocando o querer dentro de nós, conforme o propósito que Ele tem para nós, conforme aquilo que Ele quer que nós busquemos, e coloca também o realizar, nos dá condições de realizar, de chegar nesses objetivos, segundo a sua boa vontade. E diz no versículo 14, para nós fazermos tudo, não apenas algumas coisas, mas tudo que nós fizermos, que seja sem murmuração, e seja sem contendas. E sempre se alegrando, como Paulo está ensinando aqui, para que sejamos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis e sinceros. Então a nossa vida cristã ela vai se desenvolvendo com temor e tremor, e assim, andando com Deus e corrigindo os defeitos, pedindo para que Deus endireite as nossas veredas, nós vamos assim, sem murmurar, sem contender, nós vamos caminhando e nós vamos desenvolvendo essa salvação. Pois como nós falamos em outra mensagem, que a fé sem obras ela é morta. Não adianta apenas crer em Jesus. Essa fé em Jesus tem que vir acompanhada de uma vida de boas obras, de uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso é estar desenvolvendo a salvação. Os anos vão passando, vai passando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e você vai vivendo e vai desenvolvendo através das suas experiências com Deus, através das lutas que você vai vencendo, através dos obstáculos que você vai ultrapassando, das respostas que Deus vai te dando em oração, você vai crescendo no conhecimento do Senhor, e vai conhecendo mais a este Deus maravilhoso que é o teu Pai. Depois de um tempo de caminhada cristã, você está tão desenvolvido que você já sabe quando vem uma luta, eu já passei por isso, eu já passei por coisas similares e Deus me deu vitória. Você passa a conhecer o Pai, você não duvida mais que Ele estende a mão para ti, porque você vai desenvolvendo uma vida de comunhão com Ele, e você vai passando a conhecer esse Deus, e daí você, quando começa uma onda, você sabe, não, mas uma onda desse tamanho, eu já passei por isso. E é importante que no meio das lutas, no meio das adversidades, quando você não tem uma oração respondida, porque não é o tempo, ou porque Deus não acha que aquilo lá seja bom para ti, e você consegue passar por aquilo sem reclamar, sem murmurar, você começa a crescer espiritualmente. Sem murmurar, sem brigar com ninguém, sem contender. A minha esposa me diz uma frase que eu guardei desde a primeira vez que ela falou: é melhor ter paz do que ter razão. É melhor você perder na razão, mas não pecar. Deixa o outro ter razão. Não discute. Não contende. Não briga. É melhor ter paz do que ter razão. Essa frase traz uma sabedoria nela. Porque ter paz, ser um pacificador, não brigar, agrada a Deus. Então, vivendo assim, sem murmuração, sem contenda, nos tornamos filhos irrepreensíveis no meio de uma geração corrupta e perversa.
assim, andando assim, de acordo com a palavra de Deus, vivendo e praticando as palavras que estão aqui dentro desse livro, nós vivemos uma vida que agrada a Deus, e uma vida que agrada a Deus, ela traz para a nossa vida várias recompensas. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então guarda no teu coração essa palavra. Essa palavra que nos enche, guarda no teu coração. E esse entendimento de que você deve desenvolver a sua salvação. A salvação não é um fim em si só. Ela foi feita e consumada por Jesus. Mas nós temos que andar nessa salvação, desenvolvendo ela com boas obras e com uma vida ao lado do Senhor. Amém, queridos? Maravilhosa essa palavra, esse entendimento que Deus nos dá. E após termos nossos olhos iluminados com esse entendimento, vamos desenvolver nossa salvação e nos preparar para aquele dia, porque com certeza a volta do nosso Senhor está iminente. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe a ti, abençoe a tua família, e até a próxima mensagem, se assim Deus permitir.